Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos caminhando nessa série maravilhosa, onde temos aprendido muitos princípios das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos falar a respeito do Evangelho de João. Aqui com vocês, missionário Anderson Fernandes, no Trilhando na Palavra. O Evangelho de João. Ele é o 43º livro da Bíblia e o 4º livro do Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Lucas e logo depois vem o Evangelho de João. Ele é composto por 21 capítulos e 879 versículos. É possível ler esse texto em menos de 2 horas. João é o terceiro autor que mais contribuiu na literatura da totalidade do Novo Testamento. Lucas, que é o primeiro, depois Paulo e João. São 5 livros de sua autoria. As 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o Apocalipse e o próprio Evangelho. O Evangelho de Lucas é o mais bonito e tem um grande destaque no empreendimento literário. Contudo, é o Evangelho de João que é mais profundo, é o mais teológico, é o mais puro, é o mais radical, e ele tem uma cristologia, ele fala de Cristo de uma maneira impecável. Dentre os 4 evangelhos, ele é o mais estudado, o mais comentado e também o mais pesquisado. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, mas o Evangelho de João é o livro da Bíblia mais lido. É a peça literária de mais ampla circulação em todo o mundo. E muitas pessoas se converteram com base na leitura desse evangelho. E isso mais do que qualquer outro livro da coletânea sagrada. Este livro é como uma piscina na qual uma criança pode engatinhar. E ao mesmo tempo um elefante pode nadar. Ele é simples e é profundo. Ele é para o iniciante na fé de um nível mais elementar. E também é para a pessoa mais madura, é para uma pessoa que tem maior tempo no cristianismo. O Evangelho de João é distribuído e recomendado para os cristãos novatos e também para os não cristãos. Isso por causa da simplicidade que ele explica a fé cristã. Então a pergunta que devemos fazer é: quem era João? Quem é João? Bem, João ele é filho de Zebedeu, o qual ele era um pescador, e tudo indica, de acordo com o relato bíblico, que esse Zebedeu ele era bastardo, ele tinha empregados à sua disposição e ele exportava peixes para Roma. A mãe de João provavelmente era Salomé, uma daquelas mulheres que contemplava de longe a cena do Calvário. João é o irmão mais novo de Tiago. E juntos eles eram chamados filhos do trovão. E isso vai nos mostrar um pouco do caráter de João, né? Zeloso. Em uma certa situação, ele pergunta para Jesus se poderia orar ao Pai para descer fogo dos céus nos samaritanos. Então nós podemos perceber que João era capaz de se comportar de um modo extremamente partidário. Ignorante, inflexível, até mesmo inconsequente, um pouco impetuoso. Essa personalidade inconstante, parece que ele é meio agressivo, intenso, ambicioso. Tudo isso parece ser que demonstra o caráter de João. Mas o relacionamento com Jesus, que é o próprio amor, veio tornar ele conhecido como o apóstolo do amor. Então, a partir daí, ele se torna uma pessoa com uma personalidade bondosa, modesta, tudo isso. Embora o nome do apóstolo João não seja mencionado como discípulo de João Batista, há uma razão para crer que ele era um dos 2 discípulos que foi citado no próprio livro, no capítulo 1, 35 ao 40. E se for o caso, nós vamos entender que o apóstolo ele foi primeiro um discípulo de João Batista. E só depois é que ele deixou João para se tornar discípulo de Jesus.
e se dedicar de uma forma integral ao serviço do Mestre. Nós vamos entender que isso acontece após a própria declaração de João Batista, quando ele disse a respeito de Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir de então, João faz parte do ciclo íntimo dos discípulos. Juntamente com o seu irmão, Tiago, e também com Pedro, ele vai fazer parte daqueles que o Senhor Jesus tem um apreço, tem um carinho. Ele é escolhido para estar em alguns momentos particular, em alguns momentos que Jesus faz coisas extraordinárias, como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo, até o momento que Jesus abre o seu coração na agonia no Getsemane. Nós vamos ver que João ele era um discípulo leal. Ele segue Jesus juntamente com Pedro. Pedro nega, mas ele fica leal no julgamento. Ele segue Jesus até o Gólgota. E foi por essa razão que João se tornou digno de cuidar da mãe do próprio Senhor Jesus. Ele também, após Jesus ressuscitar, foi o primeiro ao chegar no sepulcro vazio, onde Jesus estava. E também foi o primeiro a reconhecer Jesus quando ele estava lá no Mar da Galileia. Paulo chama João de um das colunas. Então é maravilhoso o apóstolo João. Então Jerônimo ele vai dizer que na velhice, na idade avançada, ele estava em Éfeso, e ele não podia ser transportado a não ser que fosse nos braços dos seus discípulos. E ele não falava muitas palavras, mas ele costumava dizer: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E os discípulos dele, que estavam acompanhando ele há muito tempo, cansados de ouvir as mesmas palavras, perguntaram a ele: mestre, por que sempre dizes isto? E João responde: é porque é um mandamento do Senhor. Então essa resposta é maravilhosa, porque ele vai acrescentar: e se apenas isso for feito, será suficiente. Então depois da velhice, João vem a falecer, e é o único dentre os 12 apóstolos que não foi martirizado. Foi o único que teve uma morte natural. Esse é o apóstolo João. Então, uma vez que o apóstolo era da Galileia, e ele tinha essa ascendência judaica, ele tinha uma formação e experiência necessária para interpretar a vida, os ensinos, o ministério, até a morte e ressurreição de Jesus. Tanto numa perspectiva judaica, como do ponto de vista também helenístico, aquela questão grega. Então, nós vamos pensar que os primeiros leitores deste evangelho provavelmente eram os cristãos da segunda, terceira gerações. Aqueles que sabiam coisas a respeito do Senhor, da sua vida, do seu ministério, da sua ressurreição. Eles aprenderam de alguma forma ou de ouvir falar, né, a oralidade, ou por intermédio dos primeiros relatos cristãos, que seria os outros evangelhos, porque João ele escreve posterior a todos, depois que Lucas e tudo mais. E esse evangelho trata-se de uma apologia cristã de uma forma geral. Ele é apresentado para os judeus e também para os gentios. Em um simples esboço como esse, você pode ver, nós podemos entender que isso vai fazer justiça ao texto bíblico, ao texto de João. Primeiro, tem a encarnação do Logos eterno. Depois você vai ver o ministério de Cristo ao mundo. Depois nós vamos ver o ministério de Cristo aos crentes. E também você vai ver a afirmação da divindade, da deidade de Cristo. Então, depois disso, nós podemos perceber que existe uma divisão clara no final do capítulo 12. Ele deixa as multidões, Jesus, e ele começa a servir os seus discípulos. Este evangelho, ele dedica um grande espaço aos acontecimentos e discursos que pertenceram a um período de menos de 24 horas. Do capítulo 13 ao capítulo 19, nós vamos ver isso. O propósito
propósito do autor é claramente declarado no finalzinho do texto. Jesus, pois, operou também na presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas estes eles foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, nós podemos ver alguns fatos básicos nesse texto. Primeiro, João ele sabia de outros fatos da vida de Jesus, mas de propósito ele não historiou, não escreveu. Segundo, o material por ele incluído em seu evangelho visa mostrar a divindade de Jesus, a deidade de Jesus. João, então, ele planejou intencionalmente a sua escrita, selecionando e colocando em ordem os eventos, as palavras, e no sentido literário, nenhum outro livro foi tão bem elaborado, com tanto cuidado, a fim de mostrar que o Logos de Deus, o Verbo encarnado, é o cumprimento das Escrituras. O objetivo de João, ao escrever, é que o leitor, alcançando a fé, possa se tornar aquele que recebe a vida eterna, uma vida atual de graça e de santidade. O desafio supremo de um evangelho é explicar o significado de Jesus Cristo para a vida humana. Então, ao longo de todo o evangelho de João, nós vamos poder entender um tema constante, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E se nós nos entregarmos a Ele, receberemos dele a vida eterna. Em síntese, seria o tema Jesus é o Cristo, creia e viva. Esse livro ele foi escrito claramente para todos os que creem, para conceder a certeza da fé. Porém, tem outras finalidades, a finalidade evangelística, por exemplo. Então, João ele foi seletivo quanto aos episódios da vida de Jesus. Ele saltou de um episódio para outro, deixando muita coisa de lado que sabia, porque ele tinha esse objetivo, ele queria frisar Jesus, o Deus humano, ele queria frisar que o Verbo era Deus. Esse propósito, ele transparece no plano do livro. João organizou o seu evangelho em torno de grandes discursos de Jesus, nos quais o Senhor foi desvendando a sua eternidade, a sua personalidade, o Filho de Deus que se fez carne. Então, o objetivo desse evangelho parece ser a transmissão ao mundo cristão das noções justas da natureza, do ofício, do caráter verdadeiro do divino mestre. Ele que veio para instruir e redimir a humanidade. Então, com esse propósito, João ele foi guiado a escolher na sua narração as passagens da vida de nosso Salvador que mais mostraram claramente a autoridade, o seu poder, e aqueles discursos que ele mais falou claramente sobre a sua natureza e do poder de sua morte como expiação para os pecados do mundo. O propósito de João, ao apresentar o seu registro, ele foi atingido, não somente entre os leitores judeus e gentios, daquele tempo, do mundo helenístico, mas também a todas as gerações. Você, quando lê esse evangelho, você fica maravilhado, fica convencido de que realmente Jesus é Deus e tem todo o poder. Então, ele nos apresenta Jesus como o perfeito revelador de Deus, como o amor encarnado, como a personificação da própria vida, da luz dos homens. Então, nós vamos entender com tudo isso, com todos os milagres, todos os sinais, os discursos, as enunciações proféticas, a própria morte, a subida de Jesus, a ascensão de Jesus, tudo vai resumir numa declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É claro que nós precisamos entender que quando o apóstolo vai escrever o Evangelho, ele tinha em mente os erros gnósticos, os erros de homens como Cerinto,
Naquela época a fé cristã ela era muito atacada. Então o Cerinto era um dos que dizia que Jesus não era realmente Deus e que Cristo não tinha vindo encarnado. Então ele não tinha adotado uma natureza humana. Então o apóstolo, vendo esse perigo e sobre a orientação do Espírito Santo, ele escreveu o seu evangelho para que a igreja pudesse aderir à fé verdadeira, para que a igreja pudesse ficar firme e não se desviar por esses ensinamentos gnósticos que atacava a igreja, que influenciava o pensamento religioso daquela época, do primeiro século. Então, eles negavam absolutamente, abertamente, a divindade de Jesus e, consequentemente, todos os resultados espirituais do seu sacrifício. A encarnação, a criação e muitos outros temas são atacados por esses homens. Então, João ele tem como um dos seus objetivos defender a fé, aquela questão apologética, e provar que Jesus era Deus. Existem algumas coisas que nos ajudam na compreensão de todo o livro. E uma dessas coisas são as palavras que se repetem, porque Deus está querendo nos dar algumas ênfases. Então, o verbo, por exemplo, o verbo crer, ele é usado de várias formas, 94 vezes ela é usada. É uma palavra-chave. E aqui, o ato de fé é uma resposta total e pessoal àquele que Deus enviou, ou seja, o verbo encarnado. A fé, ela possui 3 elementos claramente discerníveis. São eles: a crença, a confiança e a lealdade. Esse verbo crer, ele significa confiar por causa das provas. A pessoa quando está convicto, sabe? O conceito bíblico, ele difere muito da fé popular, que é como se fosse uma mera crendice. É como se dizer, eu creio mesmo que não seja verdade. Então a fé, ela realmente traz convicção a você. Outra palavra-chave é a palavra vida, que é utilizada 36 vezes. 17 vezes ela é acompanhada pelo adjetivo eterna, vida eterna. Então, palavras como viver, vivificar, elas são muito repetidas e têm uma relevância muito grande para o entendimento do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da vida, então é maravilhoso. Existe um outro conjunto de palavras-chave, verdade, testemunho. Jesus ele usa muito essa palavra também no Evangelho. Em verdade vos digo, né? Essas são as expressões de Jesus. São usadas por volta aí de 49 vezes a palavra verdade. Nos seguintes termos apresentados nessa tabela, nós vamos perceber que a maioria dos vocabulários se repetem com mais frequência no Evangelho de João. Se analisar o Espírito Santo em Lucas, ele é mencionado por 17 vezes. E em João apenas 14. Mas João é aquele que apresenta o Espírito de uma forma... A exposição de João é mais completa. Por exemplo, com relação a Jesus, ele é o outro. Ele é aquele que é da mesma espécie. A ideia de o alter ego de Cristo. Em relação aos crentes, ele é aquele que é chamado para estar ao nosso lado, a fim de nos ajudar, de nos consolar, de nos defender, e isso de uma forma contínua, para sempre. Então, ele é o que nos guia em toda a verdade, é o que nos anima, é o que nos transmite o senso da presença de Jesus, da presença de Deus, e ele nos faz relembrar todos os ensinamentos de Jesus. Já em relação ao mundo, ele convence os homens do pecado. Isto é, ele faz o papel de promotor. Ele desperta a consciência dos homens para com Deus e também para com a justiça do julgamento eterno. Outra coisa nessa tabela é que nós vamos perceber a relação do Deus Pai e do Deus Filho. Isso é a ideia que vai permear todo o livro. Tantas vezes que se repete a expressão meu Pai, o Pai, ou aquele que me enviou. João ele salienta muito
essa relação de uma forma constante, né? Os outros evangelhos também apresentam pensamentos profundos, como Mateus 11, 25 a 27, que é um texto muito eloquente, comparado a qualquer outra declaração maravilhosa de João, né? Contudo, o que se entende é que João, ele transmite a ideia de que quem quiser conhecer o Pai precisa conhecer o Deus Filho, o Filho humano. Então, em seu evangelho, João também apresenta muitos contrastes. Por exemplo, luz e escuridão, vida e morte, reino de Deus, reino do diabo, os filhos de Deus e os filhos de Satanás, o julgamento do justo e também o julgamento dos perversos, a ressurreição para a vida e também a ressurreição para a condenação, o receber a Cristo como também o rejeitar, a ideia de ser produtivo e ser infrutífero, a ideia da obediência e da desobediência, o amor, o ódio, o espírito, a carne, o terreno, o celestial, o de cima, o da terra, o se alegrar, o lamentar, estar preocupado e confiar, o ver e tornar cego. Então, são alguns contrastes, né? Caminhando um pouco mais na reflexão, pensemos um pouco a respeito do conteúdo. Apesar da ênfase de João ser sobre a divindade de Cristo, ele deixa claro que o Filho de Deus, ele veio em carne e osso, e ainda sem pecado. Ele foi sujeito às fragilidades da natureza humana. Em seu evangelho, João vai ressaltar que Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu sede, Jesus ele se agitou-se no seu espírito, ele agitou, ele se comoveu. Jesus ele chora nesse evangelho. E quando ele estava lá na cruz, ele sentiu sede também, né? A prova maior é que ele morreu, que ele sangrou. E depois ele ressuscitou, provando que era Deus. Tomé ele vai dizer realmente que ele é Deus meu e Rei meu. Ele possuía uma forma corpórea, mesmo que não tivesse sido glorificado. Então como é que o Verbo se fez carne? Através do milagre virginal, né? Foi a Virgem que concebeu. E ele veio e se identificou conosco em todos os aspectos da vida, desde o seu nascimento até a sua morte. Então pensar que o Verbo ele é um pensamento filosófico, abstrato, é um erro. O Verbo não é essa filosofia, mas ele é uma pessoa real. Ele podia ser tocado, ser visto, ser ouvido. Ninguém vai conseguir ler o Evangelho ou terminar a leitura desse Evangelho sem perceber que o autor, que o próprio João, ele cria profundamente na possibilidade da comunhão com o Senhor, com esse Senhor poderoso, exaltado, pois ele era realmente, essencialmente, a mesma pessoa que estava ali com eles. Esse Deus poderoso era o mesmo Deus que estava ali, que andou na Palestina, que ensinou a essas doutrinas, né? Então, a doutrina do Logos, ela tem como o objetivo combater todas as formas gnósticas, especialmente na igreja na Ásia, né, que eles estavam atacando de uma forma cruel a igreja na Ásia. Pensando um pouco na comparação dos evangelhos sinóticos, João ele não se preocupou tanto em retratar Jesus histórico, ele pensou mais no Jesus cósmico, no Filho de Deus encarnado. Ele pensa mais na origem do princípio da criação. O autor, de uma maneira tão audaciosa, ele chama esse verbo de Deus. Logo nos primeiros versículos ele vai alegar que esse verbo encarnado ele é Deus, e de fato é. No princípio, quando os céus e a terra foram criados, a palavra já existia, ou seja, Jesus já existia. Esse modo diferente de dizer que Jesus ele já estava na eternidade é magnífico. Ele começa retratando a vida de Jesus antes
de que todas as coisas existiam. Ele já existia, ele tinha uma riqueza, uma glória, um prazer na presença do Pai. E assim nós precisamos entender que esse verbo amoroso, afável, ele se faz gente, ele se torna como nós. João, ele retrocede antes da criação, mostrando que Jesus não é uma mera criatura, e sim o Criador de todas as coisas. Então, na ideia de que Jesus é Deus, nós temos 5 aspectos. Por exemplo, ele é o Verbo, ele é eterno, já existia, ele é uma pessoa, ele é Deus e ele é o Criador. Então, o quarto evangelho é um retrato escrito do maior evento que já aconteceu, né? O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Essa passagem é muito linda, que ele habitou entre nós. Então, João, ele retrata o Verbo na eternidade e, ao mesmo tempo, o Verbo que esteve entre nós, o Verbo que encarnado. É o Verbo eterno e o Verbo encarnado. Pensando nos escritos de Marcos, que ele escreve para aquela raça poderosa, que eram os romanos, e Mateus, por um lado, ele vai escrever para aquela raça eleita, né, o público judaico, e Lucas para uma raça rejeitada, os gentios. João, ele vai escrever para essa nova raça, os cristãos. João, ele não é reputado como um evangelho sinótico, porque mais de 90% do seu material fica fora da tradição dos evangelhos sinóticos, ou seja, não tem muita semelhança. 90% dele é distinto dos outros evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas. Muitos antigos vão dizer que esse evangelho realmente é distinto. Nós vamos ver Mateus, ele escrevendo especialmente para os seus compatriotas, os judeus, enfatizou que Jesus de Nazaré havia cumprido todas as escrituras do Antigo Testamento. Marcos, ele escreve aos romanos, aqueles que estavam bem atarefados, e já que Mateus ele enfatiza o caráter de rei, Marcos apresenta o servo ministrando ao povo necessitado. Lucas, ele escreveu o seu evangelho aos gregos, e ele apresentou o Filho perfeito, o Filho do homem, o Salvador compassivo. Mas coube a João, o discípulo amado, escrever um evangelho tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Então, o quarto evangelho, ele começa a sua narração na eternidade. E é a partir daí que ele entende o significado da obra de Cristo. Alguns antigos observaram que os outros evangelistas, eles escreveram mais sobre os aspectos corpóreos de Cristo, e João, por sua vez, ele escreve mais a respeito dos aspectos espirituais. Algumas pessoas comparavam os 4 evangelhos com alguns animais. Então, eles diziam que João seria como uma águia, que ele voava, que ele pairava de uma forma mais alta. E com muita clareza ele contemplava as coisas divinas, as coisas celestiais. Enquanto os 3 evangelhos eles vão se concentrar em descrever os acontecimentos da vida de Cristo, João ele pensa um pouco mais nos significados desses acontecimentos. Por exemplo, os 4 evangelhos relatam a ocasião em que Jesus alimentou 5.000 pessoas, né? 5.000 homens. Mas somente João vai registrar o sermão sobre o pão da vida, proferido logo depois desse milagre, né? Então ele interpreta o que o Senhor havia feito. Os 3 primeiros evangelistas, embora não sejam idênticos, eles são muito parecidos. E João, ele é muito diferente desses 3, seja pelo estilo ou até mesmo pelo conteúdo. Por exemplo, o Mateus, Marcos, Lucas, eles abundam em milagres, tem muitas citações de milagres. Enquanto João aparece poucos, apenas 7,
o máximo 8, entre os quais 3 que não se encontram nos outros evangelhos. Então, outra diferença importante é o estilo, né, dos textos. Por exemplo, nos sinóticos, eles usam muitas parábolas para explicar a mensagem. Em João, elas não vão aparecer. O que vai acontecer é que Jesus ele apresenta muitos diálogos, discursos, algumas coisas do tipo. João, ele não faz nenhuma menção da infância de Jesus, ele não faz nenhuma menção de genealogia, nenhum longo relato das pregações de João Batista, não tem nenhum registro da tentação de Jesus no deserto, não fala nada a respeito do Sermão do Monte, as dúvidas que João também tinha, João Batista, nenhuma parábola, não tem nenhum discurso meio que comissionando os 12 ou 70, nenhuma narrativa a respeito de expulsão de demônios ou cura de leprosos. Ele também não aborda o ministério do retiro, ele não fala da cura da mulher cirofenécia, a cura do surdo e do cego que via os seres humanos como árvores, a alimentação dos 4.000 da segunda multiplicação, a confissão de Pedro na transfiguração, a cura do garoto epilético, né? Ele não fala nada. Além do mais, esse evangelho não traz nem os sermões escatológicos, os discursos condenatórios contra os líderes religiosos, escribas e fariseus. Ele também você não vai encontrar nenhum registro da instituição da ceia do Senhor. Tudo indica que João ele entendia que os seus leitores eles tinham conhecimento dos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. E então ele não tinha necessidade de expor as mesmas informações. Agora, nós podemos ver que ele retrata algumas coisas que os outros não falaram. Alguns aspectos das pregações de Jesus, o milagre ali nas bodas de Caná, a água em vinho, a ressurreição de Lázaro, o lava-pés, a questão do paralítico, o longo discurso sobre o pão da vida, algumas coisas, por exemplo, o único a apresentar as grandes festas judaicas foi João também. Uma observação, o Evangelho é o Evangelho das festas. Quase todos os eventos e discursos estão relacionados com as festas judaicas. Você vai ver aí nessa tabela algumas passagens que falam dessas festas. Na redação de João, ele também vai apresentar alguns testemunhos de algumas pessoas. São 7, né? Por exemplo, primeiro, João Batista, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Filipe vai falar, achamos o Messias. Natanael declara, mestre, tu és o rei de Israel, tu és o Filho de Deus. Pedro ele responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu que tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus. Então, essas declarações, também Marta, ela vai dizer, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Tomé, ele faz a declaração linda, após Jesus ressuscitar, ele diz, Senhor meu e Deus meu. E o último testemunho é do próprio autor do Evangelho, ao dizer, na verdade, Jesus fez muitos outros sinais na presença dos seus discípulos, mas eles não foram registrados nesse livro, porque não caberia, né? Mas esses sinais, eles foram escritos para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, mais uma vez, esse testemunho. E além desses testemunhos, o próprio Jesus, ele dá testemunho de quem ele é. João, ele usou no seu evangelho 7 reivindicações da divindade de Jesus feito pelo próprio Senhor. Ele disse, eu sou o pão da vida,
Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para encerrar, eu sou a videira verdadeira. Não são apenas essas 7 vezes que Jesus usou a expressão eu sou. Porém, no Evangelho de João, tem pelo menos aí umas 23 eu sou, que nós podemos encontrar. Porém, essas 7 ocasiões que Jesus declara ser eu sou, está seguido de uma metáfora que aponta para a sua obra redentora. Tá certo? Então esse é o destaque desses 7 eu sous. Também, João é o evangelho dos diálogos. Nesses diálogos, Jesus ele trata ternamente com as almas, de uma forma carinhosa, aquelas pessoas carentes, as pessoas de uma forma querida. Primeiro com João e André, o próprio Simão, Filipe, Natanael. Depois ele tem um discurso com Nicodemos, também com a mulher samaritana. Ele tem um discurso com os judeus, ele discursa também com o cego de nascença. Ele fala com Marta, fala com Maria, a irmã dela. Ele fala com os discípulos, ele fala com as multidões, ele fala com todos, está aberto ao diálogo com todos. Em todos esses diálogos, quase podemos ouvir Jesus pessoalmente. São tão vívidos os registros sagrados que parece que nós estamos conversando com o próprio Senhor. Maravilhoso isso. Depois de ver esses diálogos, essas conversas que Jesus tem com algumas pessoas, que parece que ele está falando conosco, vejamos também algumas obras, algumas ações que manifestam o poder do Senhor. Do capítulo 2 ao capítulo 11, nós podemos ver os atos poderosos de Deus, os sinais por meio do quais as pessoas que tinham olhos podiam ver a glória de Deus habitando entre os homens na pessoa do seu Filho Jesus. Sinais é um termo usado claramente para caracterizar a ação de Jesus como uma demonstração visível do seu poder divino, miraculoso. E tudo isso apontava, além do milagre em si, ele vai apresentar a identidade messiânica e também a divindade de Jesus. Os sinais que João descreve, que Jesus realizou, eles autentificaram o seu caráter e a missão do Senhor. E eles foram testemunhadas por multidões, pelos discípulos, pela própria Escritura, pelo Pai também, que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. É importante entender esse termo sinal, que é muito usado por João. Nos evangelhos sinóticos, essa palavra sinal indica algum indício da segunda vinda de Cristo, né? Qual sinal será da sua vinda? Mas no evangelho de João, aponta para os emblemas do Messiado de Jesus. Esses milagres, eles revelam a natureza, a divindade de Jesus. Esses sinais, eles só podem ser discernidos pela fé. Mas uma vez que eles são discernidos, eles revelam a glória de Deus. Os milagres são os sinais visíveis que apontam para a verdade invisível acerca daquele que é a própria verdade. Um sinal, ele sempre vai indicar algo. Ele tem sempre um sentido. E é por isso que a leitura rica dessas narrativas envolve a apreensão do sentido daquilo que Jesus fez. Sinal, ele sempre vai apontar para algo além dele mesmo. São indicadores do que realmente importa, ou seja, a vida de Cristo e a sua obra. Os 7 sinais em João são, primeiro, a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Jesus transforma a água em vinho, uau, maravilhoso. A cura do filho do funcionário do rei. Terceiro, a cura do paralítico, do enfermo, né, em Betesda. A multiplicação dos pães e peixes. Jesus ele anda sobre
o mar da Galileia, ele anda sobre as águas. Aí tem a cura do cego de nascença, no capítulo 9. E o último sinal é a ressurreição de Lázaro. Para alcançar o objetivo do Evangelho, João relata esses milagres, entre muitos outros sinais. E tudo isso para provar a divindade de Jesus. Todos eles atestam o caráter sobrenatural de Cristo. Por exemplo, a água é transformada em vinho sem nenhuma palavra. O filho do oficial do rei é curado à distância. O homem curado, que era paralítico, ele tinha 38 anos que estava naquela condição e Jesus restaurou a vida daquele homem. Lázaro, ele estava morto há 4 dias. O cego, ele não enxergava desde o seu nascimento. Então todos esses sinais foram feitos antes da morte e da ressurreição de Jesus. E aí nós vamos ver também um relato de um milagre, que eu acredito ser um milagre, a pesca de 153 grandes peixes depois da ressurreição de Jesus. Mas os sinais que apontam para a divindade de Cristo são os 7 sinais. Em suma, o Evangelho de João é espetacular, é simplesmente incrível. E para finalizar aqui, tem algumas passagens que nos mostram o plano glorioso de Deus. Por exemplo, em João, no comecinho, ele vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Então precisamos receber a Jesus. O texto vai além, ele diz que, em resposta a Nicodemos, nós precisamos nascer novamente para entrar no reino de Deus. Ele vai dizer que o Pai ama o seu Filho e todas as coisas foram confiadas em suas mãos. Por isso, quem crê, mais uma vez a palavra crê, no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Por isso vale a pena crer no Senhor. Vamos além, um episódio magnífico. Jesus, ele no último dia de uma grande festa, ele se levanta, se coloca em pé ali e diz: aquele que tem sede, vem a mim. Então Jesus está exclamando, convidando aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então é maravilhoso esse texto. O texto de João 10, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele encoraja a gente dizendo: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Ele lá na frente vai dizer que ele é o único caminho, a verdade e a vida. E nós não podemos chegar ao Pai se não for por intermédio dele. A verdade do capítulo 15, que ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer, é incrível. E ninguém tem um amor maior do que o de Cristo, que deu a sua própria vida a favor dos seus amigos, porque em João nós não somos chamados como servos, mas somos chamados como amigos. Jesus, na sua soberania, ele nos chama de amigo e ele prova o seu amor, ele demonstra o seu amor de uma forma espetacular dando a sua vida por nós. Além disso, tem a intercessão que ele faz por nós. A oração do Senhor, aquela intercessão, ele ora por ele mesmo, mas ele ora pelos seus discípulos. E ele também ora pela sua igreja, por nós, por aqueles que irão crer. Então todos esses versos falam do grande amor de Deus para com você, para comigo. Então que você leia o Evangelho e perceba o quanto esse texto transborda de amor para com a sua vida. E que você aceite esse amor. A máxima deste maravilhoso amor é apresentada no texto áureo. Eu deixei por último para encerrar,
que é João 3,16, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus, no unigênito de Deus. O amor de Deus é insondável, é profundo, é incomparável, é o mais sublime, é eterno, ele não extinguirá, ele é inerente a ele mesmo, ao Criador que é eterno. É infinito, não há como calcular a sua dimensão, é imutável. Por mais que o ser humano mude, o amor dele não muda, pois ele é fiel. O amor dele é soberano, ele ama conforme a sua vontade, é incondicional, não se baseia em condições. Ele é poderoso, ele cuida de nós, ele zela, nos orienta, nos direciona. E embora seja real que não conseguimos vê-lo, a maior prova desse amor é o fato de Cristo, o unigênito de Deus, ter morrido por você. Com todo esse amor, com tudo isso, nós vamos perceber que João ele é o melhor para lidar com os homens e as mulheres rudes, duras. As palavras dele são claras, é bem direta sobre o pecado, sobre a salvação. Ele realmente está buscando aquelas pessoas afastadas e ele convida cada um de nós para termos assim uma relação com o nosso Deus. Que você possa trilhar, que você possa refletir neste texto maravilhoso. Que o Senhor venha desvendar os seus olhos para você contemplar com clareza as maravilhas da lei do Senhor, as verdades profundas de sua palavra. Deus abençoe sua caminhada de fé. Deus abençoe esse momento que nós estamos trilhando em toda a sua palavra. Eu agradeço a você por acompanhar, compartilha, abençoa outras pessoas com esse evangelho poderoso, esse evangelho maravilhoso que é o evangelho de João. Forte abraço para você, até uma próxima, até o livro de Atos. Encerramos aqui, portanto, os evangelhos, aquele que mostra a biografia, mostra sinais da pessoa de Jesus. E esses sinais, eles realmente servem para demonstrar que Jesus é Deus, que Jesus ele estava no princípio com Deus, ele era Deus e ele é o Criador de todas as coisas e nele todas as coisas se sustentam. Que esse Cristo poderoso que deu a sua vida por amor a você possa te alcançar, transformando literalmente a sua vida da água para o vinho. Que você possa permanecer trilhando na palavra, mergulhando nas escrituras e aprendendo com esse Deus maravilhoso.